Olá, eu sou o Alex Hubner, eu sou gerente de produtos da divisão de infraestrutura como serviço da Embratel. E eu vou conversar com vocês sobre o Data Center virtual, que é uma oferta nova e que vem complementar todo o portfólio de cloud computing da Embratel. Como vocês devem ter assistido, o módulo de treinamento comercial apresentado pelo Alexandre Castelli, ele mostrou as vantagens do modelo de infraestrutura como serviço para os negócios e para as empresas que hoje a Embratel trabalha e que pretende vir a trabalhar também. Nesse slide, a gente pode ver a divisão do mercado de infraestrutura como serviço em três grandes segmentos. O segmento mais alto, que é o segmento representado pelas grandes empresas com grandes contas, obviamente, ele tem uma representatividade pequena do ponto de vista no número de clientes, porém, como os tickets são muito elevados, a gente tem um volume muito significativo de negócios nesta camada. Já a camada intermediária, ela é uma camada que tem pequenas empresas, às vezes empresas que têm, não necessariamente são empresas grandes, mas ou médias, são empresas às vezes pequenas, mas que têm uma necessidade de ativos de tecnologia muito grande e que acabam se enquadrando nesse segmento intermediário, né? Já no segmento de pequenas e médias empresas, nós temos uma grande quantidade de empresas e nós temos um grande potencial de crescimento. E a Embratel ela pretende atuar justamente nessas duas camadas, a camada inferior de pequenas e médias empresas até basicamente a base da camada superior de grandes empresas. E a oferta de data center virtual e servidores virtuais oferece soluções sob medida para esses dois principais segmentos. Neste slide, vocês estão vendo o que é conhecido como Hype Cycle do Gartner. O Gartner é um instituto de pesquisa e ele divulga com certa frequência o estado atual das tecnologias, assim, da maneira como os seus especialistas veem. Do ponto de vista de cloud computing, infraestrutura como serviço e virtualização, a gente pode observar que estas tecnologias e estas ofertas elas já passaram do que se convenciona chamar de o vale da decepção. Toda tecnologia em que você tem uma novidade ou uma ruptura muito importante, normalmente ela é acompanhada de grande entusiasmo de early adopters, que são empresas ou clientes que abraçam essa tecnologia ou esta mudança com entusiasmo. Porém, isso, inevitavelmente, com a evolução ou mesmo com os primeiros problemas ou as primeiras decepções, inevitavelmente você percebe que existe uma certa dúvida. Este ciclo, que o Gartner chama de Hype Cycle, ele mostra, em 2012, esse gráfico é de 2012, ele mostra que essas tecnologias que nós vamos apresentar para vocês, elas já não são mais meras novidades, elas já não se tratam mais de algo que as empresas ou que os executivos nunca ouviram falar ou que ouviram falar como se fosse uma moda ou como se fosse algo muito novo ainda a ser experimentado. Não se trata mais disso. Trata-se de algo que já está bastante solidificado e que já está sendo utilizado com muita frequência pelas empresas. E para começar a falar de virtualização ou de infraestrutura como serviço, a gente tem que falar de data centers. Os data centers, eles são, como o próprio nome diz, lugares, são centros onde os servidores das empresas ficam armazenados e, diferentemente do que usualmente se conhece como um data center, atualmente os data centers modernos, eles estão cada vez mais densos, na medida em que você, pelo avanço da própria tecnologia de servidores, você começa a ter uma densidade de poder computacional muito superior àquela que existia anteriormente, há 10, 15 anos atrás. E, por outro lado, você começa a ver um retorno que do ponto de vista da gestão deste parque tecnológico, da gestão deste parque de servidores, é muito importante. A gente vê que, tradicionalmente, na década de 70, onde os mainframes dominavam os data centers, o espaço de data center,
existia por parte da tecnologia da informação, dos times de tecnologia da informação, um grande controle, porque eram poucos mainframes, eram poucos equipamentos, porém muito poderosos. Quando a gente avança para a década de 80 e 90, a gente percebe uma dispersão. Foi o fenômeno do modelo cliente-servidor. Com o avanço da plataforma x86, especialmente com os processadores Intel, todas as empresas começaram a ter um número enorme de servidores para funções inúmeras e a tecnologia da informação, o departamento de TI, começou a perder o controle da quantidade de servidores que eles tinham e da própria gestão desses servidores. Com o advento da virtualização, isso volta, de certa maneira, o controle volta para o departamento de tecnologia da informação, uma vez que você tem ferramentas de automação e ferramentas técnicas que permitem, e uma densidade computacional muito grande, que permitem aos administradores de sistema gerenciar com muito mais facilidade todo o seu parque computacional. Bom, e quando a gente fala de data center, o que é feito um data center? Basicamente, o data center ele é feito de componentes e de serviços. Quando a gente fala de componentes, as instalações físicas, obviamente, fazem parte do data center, o prédio em que o data center é construído, a refrigeração, toda a estrutura de refrigeração, o gerenciamento, e aí não se trata apenas do gerenciamento dos recursos das máquinas e afins, mas sim também das pessoas que ali trabalham, da segurança, etc. E, obviamente, a energia. Um componente essencial para qualquer data center é o fornecimento de energia. E dentro de serviços, a gente tem serviços que são prestados por um data center, por uma empresa que oferece serviços de data center. A gente pode listar o processamento, a rede, a conectividade, a virtualização, né, a automação e gerenciamento, a segurança física e digital e a alta disponibilidade para fins de disaster recovery. É muito comum que empresas, especialmente as empresas de grande porte, utilizem data centers para colocar réplicas das suas aplicações nesse data center, para que na eventualidade de um problema, seja um desastre natural ou uma indisponibilidade de outra magnitude, seja por uma falta de energia, etc., elas possam continuar com seus serviços em funcionamento no data center. Quando a gente avalia um data center, e isso é importante porque os clientes que procuram data center, eles vão usar alguns critérios de avaliação. E entre esses critérios de avaliação, o desempenho, em especial o desempenho da rede, o quão conectado é este data center, ele pesa bastante na decisão entre um ou outro data center. Não só a conectividade, mas também o desempenho e a escalabilidade dele. Ou seja, esse data center ele é um data center pequeno, é um data center que tem uma capacidade de expansão, seja para a minha própria empresa, seja para outras empresas que ali residem e que ali têm seus servidores instalados. Ele oferece um nível de redundância adequado, ele tem redundância de energia elétrica, ele tem redundância de conectividade, redundância nos sistemas de refrigeração e os níveis de segurança, ou seja, este data center ele é um data center seguro não apenas do ponto de vista físico, de acesso, mas também do ponto de vista de gerenciamento, ou seja, a rede deste data center ela conta com profissionais e técnicos de rede capacitados e qualificados para proteger este data center de ataques e afins. E os níveis de gerenciabilidade, um bom data center, ele sempre vai poder aprovisionar novos serviços rapidamente, modificar serviços existentes com rapidez. E isso tudo se reflete em boas práticas de gestão, não apenas gestão de ativos físicos, mas também de ativos virtuais e digitais. É aí que entram ITIL, COBIT e uma série de outras boas práticas que vocês devem conhecer. Quando a gente avalia um data center, é muito comum ouvir falar no padrão ANSI-TIA 942. O padrão ANSI-TIA 942 ele é definido por um organismo, por um instituto norte-americano, e ele versa sobre algumas questões fundamentais no que diz respeito a como um data center deve ser. Desde a distribuição espacial e os layouts desse data center, onde as salas de servidores devem estar, onde as salas para entrada de conexão devem ser alocadas, até
questões de proteção física contra fogo, tempestades e afins. Ele fala também e ele sugere alguns modelos para o desenho da rede, para o desenho da estrutura de cabeamento elétrico, né? Como deve ser esse sistema de refrigeração. A gente deve lembrar que um data center ele não tem pessoas dentro, ele tem servidores e às vezes esses servidores consomem quantidades absurdas de energia elétrica e produzem muito calor. Então o sistema de refrigeração ele tem que ser feito pensando nessa realidade. E também, obviamente, questões ambientais. Como que esse data center ele deve se adequar, dependendo da região onde ele se localiza, e se ele é aderente à legislação ambiental vigente. E o padrão ANSI-TIA 942, ele define 4 classes de disponibilidade. Essas classes de disponibilidade, elas basicamente definem o quão confiável e o quão disponível do ponto de vista do fornecimento de serviços um data center é. Então vamos falar agora sobre estes tiers de disponibilidade. O primeiro tier, é o tier 1, ele é basicamente qualquer coisa. Ele é o famoso CPD. É um quartinho ou um pedaço de um prédio em que você tem concentrado ali os servidores, os equipamentos de rede de uma empresa. O padrão TIA, ele diz que para ser Tier 1, a disponibilidade tem que ser de 99,671%. Quando você olha um número desse, você fala, poxa, mas 99,671% é bastante coisa. Eu concordo, é bastante coisa se você considerar a sua conexão de internet em casa ou o seu computador pessoal. Mas como nós vamos ver mais para frente, o Tier 4, que é o mais exigente destes níveis de disponibilidade, é muitíssimas vezes superior ao Tier 1. Notem, por exemplo, o número de horas por mês que o Tier 1 permite que um data center fique fora do ar. Né? Nós estamos falando aí de 28 horas, praticamente um dia inteiro e um pouco mais por ano, um data center fora do ar. Tá? Ou 2 horas e meia num mês. Quando a gente vai para o Tier 2, a gente percebe que esta exigência de disponibilidade ela é um pouco superior. Ainda assim, não tanto. No Tier 2, você tem basicamente as mesmas recomendações que são feitas ao Tier 1, acrescidas de uma redundância em conectividade. Então, um data center Tier 2, ele precisa ter redundância de conexão à internet. Não adianta ter apenas uma carrier ou apenas um provedor de acesso à internet. É necessário ter pelo menos 2. E no Tier 2, a quantidade de horas que este data center pode ficar fora do ar, ela é de 22 horas ao ano. Vejam que não tem uma grande diferença de exigência entre o Tier 1 e o Tier 2. E para todos os efeitos, do ponto de vista de mercado, Tier 1 e Tier 2 pouco significam. Você dizer que você tem um data center Tier 2, ele não agrega muita coisa. O Tier 2 é o mínimo que uma empresa que fornece serviço de data center precisa ter, se quiser operar neste mercado. Já quando a gente fala do Tier 3, a gente nota que existe um grande salto de exigência em termos de horas de indisponibilidade. O Tier 3, ele basicamente é o Tier 2, porém acrescido da redundância de refrigeração e energia. E quando eu falo de redundância de energia e de refrigeração, eu não estou simplesmente sugerindo que este data center tenha um gerador de energia elétrica. Não é apenas isso. Um data center do tipo Tier 3, ele precisa, além de ter um gerador ou mais de um gerador de energia elétrica, ele precisa que toda a distribuição da energia para dentro deste data center até o servidor seja feita de forma independente, com pelo menos 2 caminhos distintos. Então, se você vai e visita um data center do tipo Tier 3, você vai poder notar que o rack deste data center ele vai ter réguas de energia de um lado e de outro. Se esse data center efetivamente for do tipo Tier 3, a régua de energia, onde literalmente se pluga os servidores, do lado direito ou do lado esquerdo, vão vir de cabos de energia que passam por caminhos diferentes nesse data center. Então não é somente
a fonte de geração de energia que é redundante, mas também a distribuição dessa energia que é feita desde a fonte até os próprios servidores. A mesma coisa para a refrigeração, não apenas os equipamentos de refrigeração são redundantes, ou seja, as unidades concentradoras e evaporadoras, como também a distribuição. Ela deve ser feita por dutos independentes. E aí, com relação ao nível de exigência de um Tier 3, notem que, por mais que seja um nível que a gente olha na porcentagem e fala, bom, é 99,982, quando a gente olha o número de horas, a gente está falando de uma redução pela metade, ou seja, lá no Tier 1 eu tinha 2 horas e meia por ano, agora estou falando de 1 hora e 6 minutos por ano, ou seja, um data center desse não pode ficar fora do ar mais do que 1 hora,6 minutos ao longo de um ano inteiro. E o Tier 3 ele é o padrão, vamos dizer assim, de mercado. A maioria dos data centers de empresas concorrentes da Embratel, assim como a própria Embratel, elas estão certificadas por Tier 3. E no slide vocês podem ver aí alguns dos data centers no Brasil que possuem a certificação para Tier 3. No slide também vocês veem um link, que é um link para o site do Uptime Institute, que é onde vocês podem ver essa lista atualizada com frequência. É sempre interessante acompanhar isso, porque às vezes um data center de um concorrente ou o próprio data center da Embratel pode sair dessa lista. Isso não necessariamente significa que esse data center não é mais um Tier 3 ou qualquer coisa assim, mas simplesmente que esqueceram de renovar a certificação com o Uptime Institute. Mas vale a pena como ferramenta até para propostas e afins olhar essa lista com certa frequência. Já quando a gente fala de Tier 4, a gente está falando de um data center que é praticamente a prova de tudo. Eu gosto de brincar dizendo que é o data center que nem o Godzilla consegue destruir, porque ele tem um nível de exigência muito alto, né? A gente está falando aí de 24 minutos de downtime máximo ao longo de um ano. Esse data center ele precisa ter uma redundância dupla, tripla, às vezes quádrupla para todos os seus elementos. O Tier 4 ele é um padrão que pouquíssimas empresas, mesmo nos mercados europeus e norte-americano, ele ainda é um padrão de altíssima excelência. No Brasil, os únicos data centers que possuem a certificação Tier 4 são os data centers do Santander, do banco. Ambos ficam localizados na região de Campinas, em São Paulo, mas obviamente, até pelo nível da exigência que se tem no Tier 4, eles são separados, são prédios separados por uma boa distância. Então, para um banco como o Santander, vocês podem imaginar o que é ficar 2 minutos fora do ar. O Tier 4, efetivamente, ele é o modelo a ser buscado, é o standard a ser buscado por todo mundo que está nessa indústria. No próximo módulo, eu vou falar de virtualização dos servidores, que é a parte que eu acho mais interessante dentro dos serviços que podem ser oferecidos por um data center, seja ele Tier 1, 2 ou 3 ou 4, de preferência 3 ou 4.